Cara, como é bom quando lança um novo Zelda, né? É uma série realmente especial pra nós fãs e eu me sinto extremamente privilegiado de poder ter acesso a esse jogo antes mesmo do seu lançamento. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom é um jogo que inspira muitas frases interessantes que vêm à mente depois de jogá-lo e que representam o significado do jogo. O primeiro Zelda em português, o jogo que a personagem Zelda merecia, a fusão de Zelda com Pokémon. Sim, por mais incrível que essa frase pareça, é verdade. O triunfal retorno à forma clássica e, de certa forma, um Zelda pra quem não gosta dos Zeldas atuais. É muito bom quando você joga um jogo e tem tantas coisas pra poder falar dele. Então vem comigo, amigos, até o final desse vídeo, já deixa o like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações pra não perderem esses e outros vídeos que a gente traz pra ajudar você a tirar o melhor proveito do seu videogame, porque essa, meus amigos, é a análise do canal Coelho do Japão para The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Amigos, antes da gente começar, eu quero adiantar vocês que quem for comprar o Zelda Echoes of Wisdom no Brasil, a loja TK14 Games é uma parceira oficial da Nintendo, está com a pré-venda da mídia física, tá? Eles não garantem que entregam no Day One, mas o histórico deles é atender os pedidos de quem pegou na pré-venda, chegando à mídia física já no dia 1. A TK14 Games tem o maior acervo de amiibos do Brasil, pra quem tá buscando amiibos aí, os jogos oficiais, tudo direitinho, tem os acessórios do Nintendo Switch, Joy-Con, a pré-venda de Super Mario Party Jamboree também está online lá no site, e eles têm PlayStation e Xbox também. O mais legal é o atendimento deles, que é tão bom. Vocês podem entrar lá no Instagram da TK14 Games, por exemplo, ou mandar um WhatsApp, ligar pra eles, da forma que você preferir. Eles atendem muito bem, tiram dúvidas, eles são extremamente rápidos no envio e uma loja de muita confiança, como eu falei, é parceiro oficial da Nintendo no Brasil. Então, vai pegar a pré-venda do Zelda Echoes of Wisdom ou do Mario Party Jamboree? Eu vou deixar o link fácil deles aqui na descrição pra vocês. Entre em contato com a TK14 Games que os caras são fera, tá bom? Links aqui na descrição. Introduzir e explicar Zelda pra alguém é sempre curioso. Ao mesmo tempo, todo mundo meio que já jogou Zelda, ou já viu alguma gameplay, ou ouviu falar do jogo, já tá muito familiarizado com esse mundo, ou no máximo já jogou algum jogo que tem alguma inspiração na franquia. Então, em tese, descrever como funciona seria um pouco inútil. Porém, Zelda é uma franquia com tantas vertentes e jogos únicos que se tornaram influentes que sempre que um novo jogo é anunciado, as pessoas se perguntam: vai ser parecido com o Zelda A Link to the Past, ou seja, os Zeldas 2D do estilo clássico? Ou será que vai ser um 3D como Ocarina of Time, com dungeons clássicas? Vai ser um jogo que vai seguir a nova tendência criada por Breath of the Wild de liberdade, ou vai ser algo completamente novo que a gente não espera? Normalmente é uma dessas coisas, mas o que surpreende em Zelda Echoes of Wisdom é que ele pega várias dessas coisas, bate no liquidificador e faz uma experiência que é ao mesmo tempo familiar para os fãs de Zelda e completamente nova e de explodir a mente também. Esse jogo é um paradoxo, porque é o que podemos chamar de uma novidade clássica. Primeiramente, já tirando do caminho, ele não é um jogo como Breath of the Wild ou Zelda Tears of the Kingdom. E isso vai além da câmera, né, ser de cima, ou o fato da Zelda ser a protagonista. Ao mesmo tempo, ele é um jogo que preservou sim toda essa revolução dos jogos de mundo aberto da série Zelda e disse: eu não vou pegar todos esses elementos aqui, mas esses especiais que funcionariam em um Zelda 2D, eu vou pegar e eu vou criar algo com a essência do antigo e com a inovação dos novos. Deixa eu ser mais específico. O jogo é linear, ele é dividido em capítulos e apesar disso não ser nomeado, né, não aparece na tela capítulo 1, capítulo 2, existe uma clara separação no jogo da parte 1 e da parte 2, por exemplo. Apesar dele ter sim um mundo aberto, então sim, vocês vão ouvir muitas pessoas falando que Zelda Echoes of Wisdom é um jogo de mundo aberto, certos elementos ou eventos só vão ocorrer em certos locais após você fazer uma determinada coisa. Vou dar um exemplo. Você pode chegar no cenário de um chefe da parte 2, mas esse chefe ainda não vai estar lá, porque você ainda está na parte 1 do jogo. Você não desencadeou uma série de eventos ainda naquele local do mapa que vai fazer com que aquele chefe eventualmente apareça por lá. E isso ao mesmo tempo, cara, que cria um mundo aberto e também uma certa linearidade, ele dá uma nova vida aos Zeldas 2D que a gente não tá acostumado e parece que aquele mundo é realmente coeso, sabe? Que você como jogador, nas suas ações ali dentro do jogo, está causando um impacto naquele mundo. Outra dúvida importante: sim, o jogo tem foco em dungeons, cara, e dungeons realmente grandes e bem clássicas mesmo, no estilo
Estilo de pega a chave numa sala, desce degrau, usa a chave pra abrir uma porta, pega mapa, vai pro outro lado, esse tipo de coisa. Isso aí é Zelda clássico mesmo. E é uma delícia dizer pra vocês que ele tem foco em dungeons e dungeons grandes, cara. Pra quem sentiu falta disso nos últimos games, você vai se deliciar nesse aqui. Se esse é um elemento de Zeldas clássicos, cara, ele também tem um elemento mais moderno com o fato de que você pode fazer na ordem que você quiser. Sim, assim como a Nintendo fez em Zelda Link Between Worlds, por exemplo. Mas essa ordem você vai escolher da forma que você quiser, desde que você esteja na parte certa do jogo, no capítulo certo do jogo. Essas dungeons, elas ocorrem no chamado Mundo Inerte, uma espécie de dimensão sombria que tem invadido Hyrule ao abrir fendas que sugam o local em que eles aparecem. Então vamos supor que apareça uma fenda no estádio do Morumbi, sei lá. O Morumbi vai ser sugado pro Mundo Inerte, e aí a Zelda com o Triss são os únicos que podem viajar entre os mundos, e ela vai lá, e o Morumbi é a dungeon, e aí ao terminar, a fenda se fecha e o estádio volta pra onde estava. Vocês vão me perdoar por isso aqui, galera, eu tô tentando não dar spoiler pra vocês de eventos específicos do jogo, mas sim, a história, ela gira em torno disso. Algo foi sugado pro Mundo Inerte, você vai lá, resolve aquela dungeon e aquilo é devolvido. Então as dungeons nesse mundo inerte é essencial pro jogo. Diferente de um Breath of the Wild, por exemplo, que você nem precisa fazer as dungeons, que no caso são as Divine Beasts, né? Se você quiser terminar o jogo. Tipo, literalmente dá pra zerar sem fazer nenhuma das dungeons. Ou seja, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom é um jogo que entende que mundo aberto é legal, escolher a sua própria ordem de fazer as coisas é legal, mas dungeons são legais também. E narrativamente é mais interessante ter episódios ou partes ou capítulos, esse tipo de coisa. Assim você tem X eventos que geram consequências Y, levando a história pra um outro local e assim por diante. Sabe um outro problema que é bastante recorrente de quem é crítico a Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, que é em relação à dificuldade? O jogo ele começa um pouco difícil, depois você vai ficando muito poderoso e as coisas ficam muito fáceis pra você. Ou até mesmo se você tá jogando um jogo de mundo aberto como o Pokémon Scarlet e Violet, dependendo da ordem que você faz os ginásios, o jogo vai ser extremamente fácil porque você vai encontrar um ginásio de level baixo depois que você já tá com seus Pokémon fortes. Pois bem, o jogo ele entende isso e ele entende que essa divisão de capítulos é essencial também pra subir o nível de gameplay. Então se você é uma pessoa que era crítica a isso, esse é um game que resolve isso de uma forma inteligente. Echoes of Wisdom resolve aquela questão dos Zeldas 3Ds do Nintendo Switch, né, Breath e Tears, onde tudo pode ser feito em qualquer ordem, e aí as dungeons não mudam tanto em dificuldade, né, não tem uma mais difícil do que a outra, porque o game design desse jogo tem que garantir que qualquer dungeon pode ser a primeira de um jogador, ou se tem uma mais difícil, azar de quem falar primeiro. Então em Echoes of Wisdom, a gente tem um começo bem mais começo mesmo. A gente tem um meio bom pra poder se acostumar com o controle das mecânicas do jogo, e um final bem naquele conceito de agora é o momento de espremer os conceitos do jogo que vocês aprenderam no início da jornada. E isso é algo muito bom que esse jogo, por ser diferente, ele traz de volta na essência Zelda, cara. Mesmo mantendo a familiaridade com jogos que a gente tanto ama, como Breath of the Wild e Tears. Aliás, uma grande pergunta de muitos de vocês é: o jogo é difícil? Echoes of Wisdom tem um modo normal e tem também um Hero Mode, que tecnicamente é o modo difícil. A gente optou pelo Hero Mode desde o início do jogo, como eu havia avisado pra vocês que a gente ia fazer isso, e felizmente o modo herói não decepciona, amigos. Embora ele não transforme o jogo em algo absurdo de difícil, ele faz com que a Zelda seja muito mais vulnerável, porque ela recebe o dobro do dano. Não aparecem corações no cenário, tipo quebrando vasos ou grama, e alguns equipamentos não podem ser equipados. Então o modo herói deixa o jogador no mínimo cuidadoso. Você não fica naquele, desligar o cérebro, relaxar, só apertar botão, que chateia alguns jogadores quando essa é a única opção possível, né? De toda forma, esse não é um jogo difícil, tá? Ele é relativamente um jogo fácil, sim, com um modo difícil pra poder equilibrar as coisas, tá? Que isso fique bem claro aqui nessa review. Então se a sua dúvida é um jogo mais difícil do que Zelda Tears of the Kingdom? A resposta é clara, não. Mas o Breath e o Tears, eles têm um elemento de RPG mais forte do que o Echoes of Wisdom. Então quanto mais você joga, mais forte você fica. Se você tem 200 horas de jogo, o boss final é tranquilo. Se você encara ele sem equipamento adequado, com poucas horas, aí sim ele vai ser muito difícil. Já o Echoes of Wisdom tem pouco ou quase nada desses elementos. No máximo, a gente aumenta o número de corações, mesmo no modo herói é possível, embora não obrigatório. A gente consegue um equipamento que nos ajuda com terrenos, mas não com status tipo força ou defesa. E conseguimos também ecos mais fortes, o que eu já comento sobre. Já em termos de puzzles, sim, agora sim a gente tá falando de dificuldade, onde Echoes of Wisdom brilha um pouco mais, porque tem dungeons mais complicadas. Elas são mais labirínticas, elas exploram ao máximo o cajado da Zelda, que é
comandado pelo acompanhante Tree, e em especial a mecânica de sincronizar, que liga Zelda a objetos diversos. E aí, cara, é o jogo espremendo tudo que ele pode e quer dessa mecânica, tá? Mas ainda assim, o nível de dificuldade dos puzzles não é exatamente alto, tá? Principalmente porque a Zelda tem muitos recursos para superar qualquer puzzle ou adversidade. Eu sei que isso pode soar negativo, mas aqui vai uma opinião pra vocês. Eu tô descrevendo o jogo até agora, mas honestamente, cara, essas mecânicas, esses recursos que a Zelda tem, são a melhor parte do jogo. Então deixa eu me aprofundar um pouco mais nele. Vocês não leram errado. Zelda mais Pokémon. Além do poder de sincronizar, a principal mecânica do jogo é a mecânica de criar os ecos. Esses ecos, eles são clones de objetos ou de criaturas vivas, incluindo alguns inimigos. E quem jogou o jogo indie Monster Sanctuary tem uma noção do potencial que essa dinâmica tem, né? Essa mecânica do jogo foi muito mostrada nos trailers como utilize ecos para resolver puzzles como você quiser. E sim, cara, isso é verdade. Aqueles que têm uma boa coleção de ecos podem resolver qualquer puzzle sem muita dificuldade e com muita possibilidade ao seu dispor. Mas o que surpreende nos ecos é o, vamos assim dizer, efeito Pokémon. Você simplesmente quer colecionar todos os ecos possíveis, testar todos eles, seja individualmente ou somando o eco A com o eco B, porque você pode jogar mais de um eco ao mesmo tempo no mapa. E isso faz com que, além dos puzzles, o combate do jogo seja algo extremamente divertido, cara. E literalmente o sonho de muitos fãs de Pokémon. Porque é literalmente como se a Zelda jogasse uma Pokébola no cenário e o seu Pokémon lutasse por você. E isso torna esses recursos pra algo além de ser apenas um recurso, torna ele cativante, sabe? Porque são seres vivos, você gosta deles. Quando eu fiz a análise de Advance Wars aqui no canal, onde a gente comentou que Fire Emblem ficou mais famoso, porque nele as unidades são de fato pessoas com personalidades, e no Advance Wars são uns carinhas genéricos, né, no estilo tanque, helicóptero, esse tipo de coisa. A mesma coisa acontece aqui, é por isso que Echoes of Wisdom, nesse sentido, supera os outros Zeldas, porque os recursos são mais do que objetos ou máquinas que você constrói, como no Tears of the Kingdom. Eles são seres que têm comportamentos e designs variados, e novamente, são muitos pra você poder capturar e poder utilizar, sabe? Você vai querer preencher sua Pokédex. É um vasto catálogo de criaturas pra poder utilizar, cada uma funcionando de uma forma diferente e que podem ser combinadas dependendo do custo pra poder invocar cada uma. Então, você pode invocar um eco de 3 estrelas ou um eco de 2 estrelas e mais outro eco de 1 estrela. Vocês não estão preparados pro quão divertido é isso, cara. E se por si só, cara, já não bastasse essa mecânica ser muito divertida, você andar pelo mapa, derrotar inimigos, resolver alguns puzzles, a gente tá falando de Zelda. Então o jogo, ele une essa mecânica com o level design genial da série The Legend of Zelda. Você vai ter sim os seus preferidos, os que são obviamente mais fortes, porém poucos ecos não são usados nunca. Você dificilmente vai pegar um eco que você vai esquecer dele, porque tem inúmeras diferenças, assim como um Pokémon competitivo mesmo. Alguns deles são mais ofensivos, com alcance aéreo e deixam a Zelda vulnerável, outros são mais lentos, só que eles roubam a atenção, permitindo a Zelda se esconder. Um deles vai ser de fogo, outro deles vai ser de gelo, alguns são melhores para puzzles, outros para usar embaixo d'água. Uns você usa para se movimentar também. E os exemplos continuam, cara, e é só experimentando e testando várias coisas diferentes que você vai aprendendo e se empolgando com as novas possibilidades que você percebe. E os designers da Nintendo sabem disso, porque Zelda Echoes of Wisdom propositalmente coloca cavernas ou, enfim, situações de mini puzzles, onde no meio da sua exploração daquele mundo aberto, o jogo vai te apresentar um eco, como se não fosse nada, é parte do cenário, ou então um inimigo que você vai lutar contra, assim como tem em qualquer Zelda. E aí você derrota, adquire ele e, de repente, curiosamente, ali um pouco por perto, o jogo ele naturalmente cria uma situação de mini dungeon pra você, onde dá pra você fazer como você quiser, mas claramente ele meio que indica pro jogador, pô, usa esse eco que você acabou de obter, vai, eu juro que vai ser legal. E aí você quer usar o eco novo porque ele é um eco novo. E você quer testar, você quer ver como que é usar aquele eco em batalha ou pra resolver puzzles. E aí, cara, você tem essa mecânica de possibilidades infinitas. E não satisfeito a isso, você pode somar essas mecânicas, utilizando o sincronizar nos ecos, né? Então, um peixe que morde, por exemplo, jogando na terra, ele não faz nada, mas você pode sincronizar com ele e levá-lo pra onde você quiser. Em entrevista, os desenvolvedores disseram que a ideia do jogo ser com a Zelda é utilizar esses ecos pra simbolizar a sabedoria da Zelda. E isso é verdade. Aos poucos, testando as possibilidades, o jogador se torna forte, mas
Mas não porque, sua espada agora causa o dobro de dano, e sim porque você como jogador se tornou mais forte. Você já tem na sua cabeça diversos truques diferentes, utilizando os ecos diferentes. É assim, cara, selo The Legend of Zelda de genialidade, não tem como. Se você é um fã de Zelda porque você acha essa série genial e muito impressionante, épica e divertida e inteligente, cara, e de repente você tá torcendo o nariz porque, esse é um Zeldinha que você joga com a Zelda, ou porque o visual dela é chibi, algumas pessoas pensam assim, tá numa hora muito boa de você repensar esses pensamentos, porque esse é um legítimo e genial Zelda pra todo mundo que é fã da franquia. Os ecos também tornam a experiência satisfatória, porque pra que um mundo aberto onde os eventos acontecem de forma linear, né? Bom, o mundo aberto é pra você conseguir ecos pra utilizar nas dungeons, cara, e sim, o jogador que tem mais ecos sai na vantagem. Diversos chefes, principalmente os da parte mais final do jogo, onde o game pressupõe que você já explorou bastante, ficam mais fáceis com ecos específicos. O mínimo pra conseguir passar, o jogo sempre te dá, mas você pode aparecer com um eco mais eficiente, usar sua própria inteligência, porque o jogo não vai ficar te falando, e deixar a vantagem ainda maior pro seu lado. E isso não causa aquela sensação ruim de, putz, isso foi fácil. Isso causa aquela sensação de, caramba, eu tive uma ideia genial, cara, como isso foi divertido. Então, esse é um jogo onde você não quer ir do objetivo A pro objetivo B e ignorar os monstros no caminho, porque você quer derrotá-los para poder adicionar eles à sua coleção, e isso torna a exploração muito mais valiosa. Essa é uma das frases mais importantes aqui dessa review. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom torna a exploração muito mais valiosa. No final, esse jogo é sim uma espécie de mistura da genialidade do level design de Zelda com o colecionismo, versatilidade e variedade de um Pokémon. A última coisa a se falar é algo que pode não agradar algumas pessoas, mas tá na cara, né? O jogo é muito fofo, cara. Zelda é tipo, cada jogo é uma emoção diferente. Tem jogos com cenas dramáticas, tem jogos que passam medo, solidão, romance. Esse jogo, ele é exatamente como ele aparenta. Ele é fofo, cara. Não esperem cenas dramáticas, um plot complexo ou cenas aterrorizantes. Se Zelda Echoes of Wisdom fosse um personagem de RPG, seria aquele personagem que coloca todos os pontos em carisma. Esse é um Zelda fofo e extremamente carismático. E olha, esse jogo coloca muitos pontos nisso, viu? Os personagens da campanha têm as suas próprias histórias e elas são todas leves, só que elas são muito agradáveis e, novamente, fofos e carismáticos. Ele vai ganhar não pelos momentos épicos, esse é um jogo que vai te pegar pelo coração. Existe uma diversidade de problemas, de temáticas, e é muito bem feito, e provavelmente cada jogador vai ter o seu arco preferido dentro do jogo, ou com o seu ou seus personagens preferidos, tá? É um jogo que pode emocionar, mas no sentido feliz mesmo, de uma cena que você achou muito linda, e não algo propositalmente dramático. Tipo, ai, o rei está morrendo nos braços da Zelda. Não vai ter algo assim, sabe? Porém, cara, a Zelda em si, a personagem em si, a nossa protagonista, não é subestimada ou subaproveitada em prol de uma figura fofa com desafios fofos. Tipo, não, o gatinho está com fome. Vá até o outro lado de Hyrule buscar comida pra ele. Não, cara. Ela é a heroína da história. Ela é a princesa que está deixando sua vida confortável no reino pra lutar pela sobrevivência de Hyrule. A Zelda representa nesse jogo. Obviamente, o Link é um personagem do jogo e ele tem importância na história, assim como a Zelda é importante nos jogos que jogamos com o Link, né? Mas como uma crítica, cara, rolou sim um subaproveitamento da personagem no sentido de possibilidade de poderes, né? Embora talvez só quem seja fã da franquia vai notar isso, porque quem jogou vários jogos viu a Zelda fazendo coisas extremamente poderosas. Tem umas magias muito loucas, cara. Ela faz uns paranauê muito louco nos outros games, selamentos de entidades milenares, manipulação do tempo, ascensão pra uma deidade, enfim, cara, a Zelda é muito louca nos outros games. E aqui não, cara, aqui ela é uma guerreira como Link, só que em vez de força bruta, ela é sábia. Ela usa os poderes do Tri com sabedoria. Mas tipo, os poderes são do Tri e não dela, entende? Então, não esperem que em determinado momento a Zelda vá despertar e ganhar um poder maluco ou coisa do tipo. Até que dá pra entender, a Zelda nesse jogo é o Link versão sabedoria. Eles não quiseram deixar a coisa muito megalomaníaca, mas seria legal ela ser menos humana comum, digamos assim, e aproveitar mais o lado divino dela, ou sobrenatural da personagem, que justamente é uma coisa que o Link não tem. Nem que fosse uma cutscene ou algo do tipo, não tem aqui nesse game. E aí,
aí chegamos na parte de falar sobre os problemas do jogo, né? Bom, mais óbvio do que o Ganon em um Zelda é o problema mais recorrente do Nintendo Switch em si, e sim desenvolvido por um estúdio parceiro da Nintendo, como é o caso desse game. E esse problema são os problemas técnicos. O jogo ele não tem frame rate estável, tá? No mundo aberto principalmente tem quedas frequentes, mas em todo lugar tem em algum nível. Felizmente nos chefes é quando os problemas menos aparecem, tá? Obviamente a gente jogou uma versão pré-lançamento, para vocês pode estar melhor depois do lançamento, depois de alguns patches de correção, mas como sempre tem que tirar um pontinho da nota técnica por essa parte do desempenho. Quem jogou o Zelda Link's Awakening já consegue imaginar um pouquinho de como esperar. Quem já tá acostumado com o Nintendo Switch ou jogar esses jogos assim, que de vez em quando tem umas quedas na taxa de frame e tal, talvez não se incomode, porque isso não atrapalha nada relacionado ao game design do jogo ou algo do tipo, mas são problemas técnicos que eu tenho que relatar aqui pra vocês. E não são os únicos. Os visuais também não se salvam. Tem muito serrilhado, principalmente na televisão onde a gente vê tudo grande, tá? Embora pelo menos a resolução não tenha tanto problema assim. É um jogo com uma arte muito linda, não apenas no estilo Chibi-Toy, mas a direção de arte do jogo mesmo. Então, se no futuro lançarem uma versão melhorada, é só dar um tapa no anti-aliasing e frame rate mesmo, porque o jogo é lindo, ele é lindo demais. E isso vai variar de televisão pra televisão, tá? Por exemplo, se você jogar nessa televisão aqui, que é uma OLED boladona, cheio de filtros e tudo mais, cara, você não vai ver nada disso que eu tô falando pra você. Agora, se você jogar numa televisão de LCD comum, cara, você vai perceber o que eu tô falando em relação a serrilhados e tudo mais. Outro problema é que alguns upgrades ou não estão presentes ou demoram muito pra aparecer. A Zelda, ela é muito limitada, por exemplo, no pulo. E aí tem uma hora meio que cansa de qualquer degrauzinho, você tem que parar, escolher um eco, invocar e aí sim você pular. O jogo ele te incentiva a ser livre, ao superar obstáculos com criatividade, mas tem hora que cansa um pouco de tudo ser um puzzle. E aí você vai lá e você vai querer se render um pouco à linearidade das estradas asfaltadas mesmo. Então eu sinto que faltaram upgrades, não pra itens ou habilidades, mas upgrades pra personagem em si, sabe? E uma outra coisa é que pros veteranos em Zelda, talvez vocês sintam falta de algo novo em Hyrule. No Tears of the Kingdom, por exemplo, a gente tem a raça dos Zonai. É um povo novo, um conceito novo, viver nos céus, esse tipo de coisa, sabe? Mas em Echoes of Wisdom, a coisa é meio basicona mesmo. A gente tem o mundo inerte e a gente tem o Tree. E obviamente toda a explicação de onde ele veio, o que ele é e tudo mais, né? Mas é pouco, é quase nada. Daí, a Hyrule desse jogo passa uma ideia de sem novidades, porque mesmo em termos de arte, o estilo visual não é inédito, né? É do remake do Zelda Link's Awakening, que já está no Nintendo Switch. Então é basicamente isso, cara. Pra vocês perceberem que eu tô citando problemas tão específicos como esses, é porque de ruim mesmo, não tem lá muita coisa nesse jogo, sabe? Mas a gente cata aqui os pelos em ovos que a gente encontra pra poder deixar vocês bem informadinhos. De resto, em termos de problemas, na verdade são preferências. Os jogadores, eles podem não gostar, por exemplo, do tom muito leve do jogo, ou seja, da fofura demais. Ou então da dificuldade baixa dos puzzles se comparados a outros Zeldas tradicionais, seja devido ao excesso de recursos disponíveis e pela tendência atual, né, de deixar as coisas mais fáceis mesmo. E eu não me refiro à série Zelda não, eu me refiro à indústria como um todo. A trilha sonora do jogo ela é boa, mas ela não é tipo elite da série, até por acompanhar o estilo mais leve do jogo. Novamente, não é exatamente um problema, talvez seja uma expectativa, né, dos veteranos da série que se decepcionem um pouco com esse ponto, mas eu tenho que citar. E como sempre, toda vez, esse problema nunca muda. A falta de português do Brasil. Opa! Oh my God! Okay, it's happening! É claro que eu não posso deixar de citar em uma sessão aqui dessa análise que finalmente sim temos um Zelda completo em português, cara, oficialmente. Finalmente, cara, aleluia! E tá muito bom. Foi um excelente trabalho de localização, bem extenso inclusive, porque são muitos termos para poder traduzir de forma oficial, cidades conhecidas, itens, etc, sabe? Além dos ecos, né? Todos os ecos têm um nome localizado e além disso, uma descrição. Então, é facilmente o maior jogo traduzido pelo time em português do Brasil. E que bom que o jogo está em português, porque com um jogo mais linear, a história ela é bem mais direta, diferente de um Breath of the Wild, que você tem que querer caçar a história, né? O português agrega muito, facilita para pessoas mais novas também poderem aproveitar e também para as mais velhas, cara, poderem entender as nuances e coisas fofas mesmo que tem nessa história, ou do povoado, ou dos mistérios que tem naquele mundo. E tudo ficou impecável. Quando a gente olha e fala, caramba, cara, parece que sempre foi assim, é porque o trabalho foi bem feito, não rola aquele estranhamento.
nem mesmo nos termos que eles mudaram. Então esse é um ponto rápido, porém necessário de citar. Calma, eu sei que vocês estão com algumas curiosidades de termos específicos aqui. Eu consigo imaginar um termo ou dois ali que eu acho que algumas pessoas vão chiar e vão estranhar, mas eu não quero entrar em detalhes aqui porque justamente eu falar especificamente sobre essas coisas pode tirar um pouquinho da experiência e eu não quero dar spoiler aqui pra vocês. Mas de modo geral, cara, o jogo tá em português e tá muito bom em português. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom é um marco em muitos sentidos. É um retorno dos Zeldas top-down, é uma fórmula clássica de Zelda, só que evoluída, com elementos dos novos jogos, sabe? É um jogo feito pela Grezzo e dirigido por novas mentes. É o primeiro jogo da Zelda como protagonista. Porém, mais do que títulos, esse é um excelente jogo em termos de gameplay, personalidade, carisma e criatividade. Além de ser um jogo maior do que muitos podem esperar. Mesmo zerando o jogo, eu ainda quero explorar mais daquele mundo, porque no tempo de produzir essa review aqui pra vocês, não deu pra explorar tudo que a gente queria explorar. E a gente não tem um número exato de horas até a conclusão, porque infelizmente não tem contagem no jogo. Mas mesmo assim, deu pra dizer que foi um tempo muito satisfatório de gameplay, sendo algo em torno de 20 horas de jogo até o fim. Mas calma, jogadores que buscarem todos os segredos, os ecos, todas as side quests, eventos únicos espalhados na cidade, ou simplesmente que não tiverem pressa, né, podem ter nesse jogo um tempo como 30 a 40 horas, eu imagino. Isso considerando se você já for um jogador experiente na franquia, né? É provável que novos jogadores encontrem por aí mais de 50 horas de gameplay tranquilamente também. Principalmente os jogadores que optarem por começar no modo normal e daí tentar uma segunda run no Hero Mode, ou caso esse seja o seu primeiro Zelda, seu primeiro jogo nesse estilo, vai ser muito mais horas do que isso. Jogadores inexperientes podem, sinceramente, passar de 100 horas nesse jogo, porque é aquilo, né? A gente que é macaco velho já resolve metade dos puzzles meio que de forma automática. É um jogo relativamente grande para um jogo de aventura. Ele entrega um mundo aberto que é até pequeno comparado aos mundos insanos da atualidade, mas é um mundo aberto grande comparado ao padrão dos Zeldas clássicos. Porém, o mais importante é que esse mundo aberto é recheado do começo ao fim, com inimigos diversos para virar ecos, cavernas, colecionáveis à mostra que exigem um puzzle para serem alcançados, personagens com quests e muito mais. É um jogo que você não fica 10 segundos andando sem encontrar alguma coisa, que é outra diferença para a duologia de Nintendo Switch, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, que muita gente reclama, né? Você fica andando bastante tempo sem encontrar alguma coisa. Eu particularmente discordo disso, mas tem muita gente que fala isso. E esse jogo se diferencia nisso, cara. Então é mais um reforço para aquele argumento de que Echoes of Wisdom é um Zelda para quem não gostou dos últimos Zeldas. Então o custo-benefício desse jogo é satisfatório. Definitivamente a série top-down, né, de Zelda com dungeons clássicas e outras convenções continua se mostrando válida no presente, formando um paralelo com os novos jogos 3D. A Nintendo treinou o estúdio Grezzo por anos com remakes de Zeldas clássicos e definitivamente esse estúdio tem que ficar encarregado com os novos e recorrentes jogos da série Zelda para além dos remakes, que eles fazem muito bem e podem sim continuar fazendo. Porém, depois de jogar Echoes of Wisdom, é fácil de constatar. Não existe um remake dos jogos antigos de Zelda top-down que poderia ter sido melhor do que essa mais do que bem-vinda surpresa. Por mais que as pessoas peçam por remakes de Oracle of Ages e Oracle of Seasons, de Zelda Link to the Past, isso aqui foi melhor do que qualquer uma dessas coisas que a gente poderia ter pedido. Dito isso, a nota técnica do jogo, somando acertos e erros objetivos, contudo, polimento de gameplay e performance, é nota 9 de 10. Devido a, basicamente, os problemas de performance do jogo. Porém, a nossa tier list, cara, de recomendação do jogo, a tier da experiência geral que tivemos com The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, não é surpresa pra ninguém. O jogo é elite do console, Echoes of Wisdom recebe a tier S+. E aqui fica um pedido pra Nintendo, que venham mais jogos como esse puxados pra fórmula mais clássica de Zelda, com lançamentos em paralelo com as constantes inovações das franquias nos jogos 3D grandiosos. Mais jogos pela Grezzo e os seus novos diretores, cara. E claro, mais jogos com a Zelda protagonista. Nintendo, com Zelda Echoes of Wisdom, você abriu uma porta que não queremos que se feche nunca mais.
E essa, meus amigos, foi a análise aqui do canal Coelho no Japão de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa um likezão aqui no vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Ative o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal. E galera, comenta aqui, cara, dúvidas que vocês têm em relação ao jogo. A gente pode estar aqui respondendo as dúvidas de vocês. Eu espero que essa análise tenha passado um feeling do que é o jogo, do que vocês podem esperar do jogo, mas também é uma análise sem spoiler para vocês. Então, se tem alguma dúvida em específico que vocês querem saber, comenta aqui embaixo. Eu e o Pedroca vamos estar respondendo para vocês, tá bom? E lembrando, lá na TK14 Games vocês conseguem pegar a pré-venda do game e vocês conseguem também pegar a pré-venda do Super Mario Party Jamboree. Eles são uma loja parceira oficial da Nintendo no Brasil, eles têm uma entrega muito rápida e muitas das pessoas que compram na pré-venda recebem o jogo do Day One, a mídia física no dia do lançamento do jogo. Então não demore, cara. Se vocês querem ter essa chance, comprem logo a mídia física por lá mesmo, tá? Quero muito agradecer mais uma vez a Nintendo pelo constante apoio aqui à nossa comunidade, cara, permitindo com que eu possa trazer pra vocês esse conteúdo com antecedência para poder ajudar a nossa comunidade a se decidir na hora de uma compra, ou saber mais sobre um jogo, ou simplesmente curtir esse momento aqui com a gente. Então, muito obrigado, Nintendo. Galera, chega lá nas minhas redes sociais, é @RodrigoCoelhoC. Os links estão aqui na descrição também, tá? Chega lá no meu Instagram, bora trocar uma ideia juntos, cara. É divertido estar com vocês lá no Instagram, então me segue por lá. E também é a mesma arroba que eu uso lá no Blue Sky, estou fazendo sorteios lá no Blue Sky, então me segue por lá também, vem trocar uma ideia comigo. É sempre @RodrigoCoelhoC, no Instagram, no TikTok, no Blue Sky, no Threads, que eu tô usando bastante o Threads também, lá do Instagram, né? E no final do Twitter, caso ele volte um dia. Dito isso, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa análise. E lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas. Isso é o mais importante que a nossa comunidade aqui tem, tá bom? Já sabem, quero saber os descontos e os cupons, onde pegar, onde saber das novidades quando tem cupons para poder comprar nos seus jogos. Os links do Nintendo Barato estão aqui na descrição. Entra lá no nosso grupo de Telegram, WhatsApp ou Instagram. São grupos importantes aí para nunca mais você pagar mais caro em produtos Nintendo, tá bom? É um trabalho diário que a gente faz aí para vocês, assim como esse trampo que a gente sempre traz para vocês aqui com a maior qualidade que a gente consegue no nosso canal aqui do coração, tá bom? Então se inscreve aí, ativa o sininho e agora sim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu! Olha lá, cara, eles estão aqui, ó. Colaboração com o Yu-Gi-Oh, mano. O Yu que vai ficar feliz com isso. Olha lá, o nosso DJ Rabbit in Japanetra vai ficar feliz. Aqui, ó, a gente chega aqui e tem um monte de coisa, cara. Tem coisa de Kirby aqui também, ó. Olha lá o Kirby. É um algodãozinho doce colorido do Kirby. Ó, esse aqui é meu bichinho favorito da Sanrio, tá? Esse bichinho esquisito aqui, ó. É o meu favorito. Ele é muito legal. Olha que bonitinho, cara. Calma aí que o cara tá olhando ali agora. Não vou conseguir mostrar pra vocês se ele ficar olhando. Aí complica. Mas olha que bonitinho. Os docinhos de Halloween. Um monte de coisinha. Ah, o Sully. É o Sully, mano. Já era. É o Sully. É isso. Coisa de Pokémon aqui embaixo. Dá pra comprar. Legal. E ó, agora sim. Ah, as coisinhas de Yu-Gi-Oh! Aqui, que legal, mano. Gostei desse acrílico aqui, ó. Bonito, do Mago Negro. E esse negócio aqui, ó. Lange de chat. É, chocolatinho. É isso. Yu-Gi-Oh! Está na moda novamente.